Galera, tudo bom? Hoje eu vou fazer minhas previsões para a Classic Physique do Olympia de 2025. Tem muita gente boa esse ano, tem muitas caras novas. O antigo campeão, o Chris Bumstead, deixou o trono vacante. O Wesley Vissers, que foi o penúltimo campeão de Arnold Classic, não vai participar. Então a gente vai ter uma safra nova tomando espaço, uma safra nova ocupando espaços e vai ser bem interessante de ver. Então vamos lá. Pessoal, passando aqui rapidinho no começo do vídeo para lembrar que esse vídeo foi feito com o apoio da CyberGym Fitness. Se você quiser levar sua academia comercial ou de prédio para o próximo nível, a CyberGym Fitness vai entregar um belo design, alta performance, uma ótima biomecânica e um ótimo custo-benefício. Eu mesmo construí meu físico com a CyberGym. Nós temos várias opções de várias linhas para todos os gostos, desde máquinas com custo-benefício um pouquinho melhor, até máquinas de mais alta performance e com acabamento um pouquinho mais refinado, tá bom? Então, acessem o Instagram aqui ou o site e será um prazer falar com vocês. Bom, galera, eu vou começar esse vídeo que nem o vídeo da Open, com algumas menções honrosas, uma galera que pode ou poderia entrar no top 10 se comparecesse ao evento, ou se alguém do top 10 der uma vacilada, e depois eu vou falar meu top 10 em si, tá bom? Eu acho que a gente não pode falar de menções honrosas para a Classic Physique do Olympia desse ano sem falar do Wesley Vissers. Ele é ganhador de Arnold, ele é um cara muito grande, ele tem suas falhas, mas ele tem pontos tão fortes quanto as suas falhas são fracas. Então, mesmo que ele já tenha anunciado que ele não vai competir nesse evento, ele ainda é um postulante até a título de Olímpia. Um outro cara que também é um peso muito pesado e eu acho que fica fora do top 10 esse ano é o Michael Dabu. Ele tem muita história na categoria, ele tem títulos muito expressivos, já ganhou Arnold Classic UK, é o cara mais condicionado do mundo atualmente, mas a Classic Physique é muito voltada para silhueta, e o Michael Dabu ele não tem uma silhueta tão legal, ele não tem uma lateralização de dorsal tão grande, ele não tem uma cintura tão fina, então é por isso que eu acho que com essa nova safra vindo, ele vai ficar de fora do top 10 pela primeira vez esse ano. Outro cara que também é um frequentador assíduo do top 10 e que eu acho que vai ficar fora do top 10 esse ano, muita gente esquece dele na verdade, é o Jairun Park, né? Ele é um cara que sempre entrega condicionamento bem legal, ele tem pernas muito boas, mas de novo, falando da questão da silhueta, ele tem pernas muito mais lateralizadas que as dorsais, os braços dele não são tão legais, as costas dele não são tão legais, ele é um produto de outra era, daquela Classic Physique antiga. Hoje em dia não tem mais espaço para o Jairun no top 10. Agora eu acho que a gente precisa encerrar essa galera da safra antiga da Classic que vai ficar de fora do top 10 com o Fabian Mayer. Não dá pra deixar ele de fora das menções honrosas porque ele é um cara muito expressivo da categoria que está voltando para a categoria agora, ainda vai se classificar, mas vai ao Olympia, já anunciou, e eu não duvido que ele pegue a vaga, é quase impossível ele não pegar. Tem um físico muito bom, tem muito músculo, é muito alto, mas pela terceira vez falando de silhueta, ele não tem uma boa expansão de dorsal, uma boa lateralização de dorsal, então por isso eu deixo ele de fora do top 10 considerando essa nova safra de atletas. Falando de nova safra de atletas, eu vou falar de dois caras que estão chegando agora e podem já papar uma vaga nesse top 10 se alguém vacilar. Eu tô falando, claro, do Laszlo, o húngaro. É um cara com um físico muito remetente aos anos 80. É um cara com uma lateralização de dorsal muito boa. É um cara com peitos muito bons, com costas muito boas, com condicionamento legal, sabe se apresentar, sabe posar. Eu gosto muito do físico dele. Ele tem um defeito que é as pernas não serem tão largas e o quadril dele ser largo, mesmo que a cintura não seja. Então eu acho que ele ainda precisa tentar achar um jeito de harmonizar esse físico para pegar posições melhores, mas ele já vai ficar rondando sim logo de fora a 11ª, 12ª colocação ali. Falando nessa 11ª, 12ª nesse bolo, fica logo de fora do top 10 também o Livinho.
Ele é um cara que, assim, dispensa comentários, para falar a verdade. Eu até daria uma posição maior para ele se dependesse de mim. Ele é basicamente um novo Keon Pearson, ele tem uma silhueta em X bizarra, ele tem uma lateralização de dorsal bizarra, ele tem pernas bizarras, ele tem um físico bem completinho, peitos legais, braços legais, não falta muita coisa, mas ele ainda não entrega tanto condicionamento, ele ainda não tem tanto nome, e na Classic Physique, como eles têm que fazer os callouts muito baseado nos atletas que eles conhecem, porque são muitos atletas no palco, eu acho que até essa questão de nome afeta um pouco o Livinho, então eu acho que esse ainda não é o ano dele, mesmo que o ano dele esteja chegando, tá bom? Bom, galera, agora a gente chega no top 10, a gente chega nos 10 melhores atletas do mundo, das dezenas de atletas que se classificam para o Olímpia todo ano na Classic Physique, né? Eu vou abrir esse top 10 com o Justin Badurina. Eu acho que do mundo hoje em dia ele é o cara com o shape mais parecido com o antigo campeão, o Chris Bumstead. Ele tem uma lateralização de dorsal, uma expansão de dorsal muito boa, ele tem um físico muito harmônico, ele entrega uma condição legal. Pelo guest posing que ele fez recentemente, que vocês estão vendo na tela, ele evoluiu muito. Falta braço, como o Chris Bumstead, mas não falta braço nem muito em volume, falta meio que em aspecto, não é uma coisa tão grave assim. Então eu acho que esse é o ano que ele consegue a primeira posição no top 10 e ele tem um futuro brilhante, é um cara muito novo. Não é como se eu não fosse, mas ele é um cara muito novo. Em nono lugar, então, eu acho que fica o Niall Darvin. O que falar sobre esse cara? Ele é o novo Brian Buchanan, né? Ele tem a cintura mais bizarramente fina do mundo atualmente. Mas o problema é que a clavícula dele é igualmente fina, é igualmente estreita. Então é por isso que eu acho que esse ovacionamento à cintura dele não é tão válido, porque a clavícula dele também é fina, então não dá um contraste tão grande quanto as pessoas esperariam. Mas é um físico incrível, simplesmente. Eu acho que a única falha dele é que ele é muito desproporcional nas pernas. As pernas dele são muito maiores do que a parte de cima. Então por isso ele não pega uma posição melhor. Em oitavo lugar, o cara que perdeu para ele no Tampa Pro, o Matheus Menegatti. Sim, o Matheus Menegatti perdeu para o Niall Darvin no Tampa Pro, mas ele não estava no seu melhor, já veio muito melhor no Texas Pro, e eu acho que se o Menegatti melhorar o tanto que ele melhorou do Tampa Pro pro Texas Pro, agora do Texas Pro pro Olympia, não tem muito o que esses caras que eu já mencionei consigam fazer para passar do Menegatti. Ele simplesmente tem uma silhueta muito boa, tem muito músculo, só falta cuidar um pouco do condicionamento. Então, às vezes eu posso estar errado, às vezes ele chega mal, mas eu vou botar ele aqui nesse oitavo lugar por enquanto. Agora eu acho que a gente chega um pouco mais no topo da categoria, né? Em sétimo lugar fica o Matt Grego. Eu não acho que ele necessariamente está nesse topo, ele está tentando chegar lá. Ele tem um problema, assim como eu falei do Gudivito no último vídeo, de assimetria por conta de escoliose. A do Matt Grego é mais grave que a do Gudivito, ele tem bastante assimetria, eu acho que isso segura ele. Mas ele é um dos maiores caras da Classic Physique atualmente, ele é um dos caras mais musculosos da Classic Physique, então é por isso que eu acho que ele consegue ficar nesse sétimo lugar. Em sexto lugar, aí começando realmente a nata da Classic Physique, começando o primeiro call-out, eu acho que fica o Logan Franklin. O único defeito do Logan Franklin é o mesmo do Niall Darvin. Ele tem uma clavícula muito estreita, então as pernas ficam mais largas que a dorsal. Tirando isso, o físico dele é perfeito e talvez até o ápice da categoria, né? É um físico muito estético, um físico de deus grego, né? Ele tem um dorsal expande muito bem, ele tem muito músculo no braço, ele tem muito músculo na perna, até fica bem de frente, fica bem de costas, não tem muito defeito. Então por isso ele abre esse primeiro call-out, ele fica em sexto lugar. Em quinto lugar, para mim, o cara que foi mais roubado na história da Classic, o Brian Wensley. Eu não entendo por que os árbitros odeiam tanto ele. Eu não entendo porque ele sempre fica 1 a 2 posições para trás do que ele deveria. E até por isso que eu tô colocando ele só em quinto lugar. Eu até colocaria ele mais para frente. Mas os árbitros parecem ver mais falhas nele do que eu vejo. Ele sempre é penalizado, seja lá por quê. Então, mesmo que, na minha opinião, ele tem um físico 100% completo, sem falhas, ele fica apenas em quinto lugar. E sim, para o Brian Wensley, quinto lugar é só apenas. Em quarto lugar fica o Josema.
falar desse cara? Ele é muito novo, ele tem praticamente a minha idade, eu tenho 23, ele tem 24. É bizarro ver um cara que tem a minha idade no quarto lugar da Classic Physique do Olympia, né? Tem as melhores costas da categoria, melhores até que as do Brion, que antes eram as melhores. Tem um posterior de coxa bizarro, tem um bíceps bizarro, tem um peito muito bom. Falta um pouco de tríceps, falta um pouco de quadríceps, mas o conjunto dele e o condicionamento dele, inclusive, que é terrivelmente bom, botam ele até nessa meio que disputa pelo título em quarto lugar. Agora falando em disputa pelo título de verdade, aqui nós temos os 3 caras que realmente estão brigando pelo título. É questão de chance, é questão de quem tiver melhor na hora. E todo mundo aqui pode ganhar o título a partir de agora, tá bom? É a nata da Classic Physique. Eu vou começar em terceiro lugar, o Rough Diesel. Ele é o melhor posador do mundo, ele é o meu competidor favorito nessa lista. Ele tem um físico incrivelmente bonito. O problema é que ele é muito menor do que o resto do topo. E eu não falo nem de altura, é questão de peso mesmo. Ele está muito longe do limite de peso ainda, mesmo que ele tenha feito um off-season que possibilitou ele adicionar bastante massa. Ele ainda está talvez 3 a 4 quilos abaixo do limite de peso dele. E eu acho difícil que ele consiga ganhar o título estando tão abaixo do limite de peso. O limite de peso existe por um motivo, né? Então, por isso eu acho que ele tem a menor chance entre os postulantes de ganhar o título. Em segundo lugar, então, já acusando o campeão, quando eu falar, fica o Ramon Dino. Eu gosto bastante do Ramon, ele parece um cara bem legal, ele tem um físico incrível, mas a gente já falou tantas vezes de silhueta nesse vídeo, e o Ramon ele não tem a melhor silhueta, mesmo que ele tenha os melhores músculos. Veja, o que eu quero dizer é o seguinte, o Ramon ele tem a maior muscularidade, ele tem a melhor qualidade muscular, mas a estrutura óssea dele não possibilita que ele tenha uma silhueta tão boa a ponto de ganhar o título, na minha opinião, pelo menos. Ele não tem uma expansão de dorsal tão legal contra os outros caras, ele não tem um abaloamento de quadríceps tão legal quanto outros caras, ele tem a parte do abdômen muito comprida, ele tem um abdômen muito alto, aí a parte da caixa torácica, né, da clavícula até o fim da caixa torácica é meio curto nele, tudo isso e as clavículas também são meio estreitas, então tudo isso contribui para uma silhueta que não é tão impressionante mesmo que os músculos dele sejam. E ainda a gente adiciona em cima disso o fato de que ele não sabe posar tão bem quanto o Mike Summerfield e o Rough Diesel. Então é por isso que eu não acredito que o Ramon tenha a maior chance de ganhar esse título esse ano, e é por isso que eu coloco ele em segundo lugar. Em primeiro lugar, então, já ficou óbvio, eu acho que o novo Classic Physique Olympia será o Mike Summerfield. O cara é muito largo, gente, o cara é muito largo. Ele tem uma expansão de dorsal muito boa, ele é tão musculoso quanto o Ramon, são os 2 caras mais musculosos da categoria, e ele não tem falhas. Para mim, a única falha dele seria a grossura da perna dele de costas. Mas eu acho que dá para corrigir isso com pose, inclusive. E se ele estiver atento e fizer uma mínima correção de base de perna no duplo bíceps de costas, acabou. Então eu não sei se o Ramon ele tem muitas ferramentas para lidar com o Mike Summerfield no 100% dele. Posso estar errado. Tomara que eu esteja errado. O Mike Summerfield parece um cara bem legal, eu gosto muito do físico dele. Mas o Ramon tá nessa luta há tanto tempo, né? Então seria até legal ver ele ganhando. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe e comente aqui embaixo o seu top 10. Eu quero saber a sua opinião, quero saber o seu top 10, se você concorda ou discorda com o que eu falei. Eu agradeço novamente pela audiência e até a próxima.